Quanto tempo a sua igreja está gastando fazendo coisas que Jesus não disse para ela fazer? Bom, antes de falar sobre esse assunto, quero pedir para você já se inscrever nesse canal e deixar sua curtida nesse vídeo. Quando eu estou falando para você pensar em coisas que Jesus não disse para a gente fazer, ao invés de fazermos coisas que Ele disse para a gente fazer, é notório que a gente, por vezes, usa um tempo demasiado trabalhando em coisas, atividades e outras situações na vida da igreja que, na verdade, não contribuem para a formação espiritual das pessoas. Na verdade, por vezes, a gente tem criado pessoas que são tanto dependentes da igreja, mas que não são essencialmente discípulos de Jesus. Para você entender um pouco melhor, deixa eu contar para você uma história. Conta-se que num certo orfanato havia um diretor. E esse diretor cuidava de 60 crianças. Todos os dias, pela manhã, ele se levantava por volta de 4h, 15 para as 4 da manhã, e ele então preparava 60 mamadeiras. Por volta das 5h30, as crianças começam a acordar e ele então vai colocando uma mamadeira na boca de uma por uma. Depois disso vem uma sequência de troca de fraldas. E depois que ele troca as fraldas, ele já começa a preparar e organizar o almoço das crianças, a papinha das 10 horas. Ah, mas antes disso, ele também está se preocupando e organizando o banho daquelas crianças, embora as fraldas já tenham sido trocadas. Na verdade, ele passa o dia todinho cuidando cansativamente daquelas crianças. Ao final do dia, ele está acabado. Mas tem uma segunda história que eu quero contar para você. E a segunda história é a história da Dona Maria, que certa feita, certa ocasião, estava ali organizando uma festa, estava ali organizando algo, e recebeu um convidado. E aquele convidado, quando chegou, achou interessante porque ele olhou e disse: "Quem são essas pessoas?" Ela disse: "Aqui está a minha família." E o convidado disse para ela: "Mas tem mais de 80 pessoas nessa festa. Como foi que a senhora conseguiu cuidar de tantas pessoas? Como foi que a senhora conseguiu educar tantas pessoas? Como foi que a senhora conseguiu construir uma família tão bonita?" E a Dona Maria respondeu assim: "Olha, na verdade, eu tive 6 filhos. Cada um dos filhos casou-se, e cada um deles teve mais tantos filhos. E agora o que você está vendo aqui são os meus filhos, as minhas noras, os meus netos e alguns que já são bisnetos. Eu só cuidei de 6, mas cada um deles cuidou dos seus filhos e cada filho cuidou dos seus outros filhos. Em outras palavras, uma família bela e organizada, onde uns cuidaram dos outros." Deixa eu te fazer uma pergunta. A sua igreja parece mais um orfanato, onde alguém corre exaustivamente tentando cuidar de todo mundo? Ou se parece mais uma família, onde uns cuidam dos outros? Quando você olha para o ministério de Jesus, de maneira mais específica, ali no Evangelho de Mateus, a gente encontra alguns pontos que deveriam nos colocar para pensar. E que pontos que são esses? Quando você vai logo para o início, ali no capítulo 4, o Evangelho de Mateus nos diz que Jesus, depois do período de ter sido tentado no deserto, ele chama os seus primeiros discípulos. E o desfecho do capítulo 4 nos diz que ele saiu então ensinando, pregando e curando. Na sequência, vem um segundo momento, que está entre os capítulos 5, 6 e 7 desse evangelho. Nestes capítulos você vai encontrar o chamado Sermão da Montanha, que é quando Jesus está agora ensinando os seus discípulos. Então repare o seguinte, primeiro ele chama os discípulos, e no momento seguinte ele está ensinando os seus discípulos. E o que ele está ensinando os seus discípulos? Ele está ensinando o que é ser um cidadão do reino dos céus.
Como é que é ser um cidadão do reino dos céus, vivendo aqui na terra? E aí, quando você chega no desfecho do Sermão da Montanha, nos capítulos 8 e 9 de Mateus, há um terceiro momento. Esse terceiro momento, ele é interessante porque é o instante onde Jesus está andando, caminhando, pregando, curando pessoas, e os discípulos basicamente estão vendo o que Jesus está fazendo. Eles estão observando o que Jesus faz, ensina, como ele cura as pessoas, como ele cuida das pessoas, como ele ama as pessoas. Mas no final deste capítulo, no capítulo 9, é dito para nós que Jesus está um pouco desconfortável, porque ele olha para a multidão e ele afirma que são como ovelhas sem pastor. Espera um pouquinho. Entre os capítulos 8 e 9, enquanto os discípulos estão andando com Jesus, eles estão simplesmente, se é que a gente pode usar essa expressão, sendo influenciados por Jesus. Então repare o seguinte, primeiro eles são chamados, depois eles são ensinados, e aí por último eles são influenciados. Mas volte comigo na seguinte ideia. O texto nos diz no final do capítulo 9 que Jesus está desconfortável, porque olha para as pessoas, vê as multidões e elas são como ovelhas sem pastor. A essa altura, Jesus diz aos discípulos para que eles orem, para que eles peçam ao Pai, para que o Pai envie mais trabalhadores para a seara, para que o Pai envie mais trabalhadores para a obra. E sabe o que é curioso? O capítulo seguinte, o capítulo 10, começa dizendo que Jesus deu poder e deu autoridade aos seus discípulos e os enviou. Ele os chamou, ele os ensinou, ele os influenciou e agora Jesus está enviando os seus discípulos. O que Jesus fez? Jesus formou o caráter espiritual dos seus seguidores e agora ele os envia. Eles são perfeitos? Claro que não. Eles erram várias vezes, mas eles estão em um processo de discipulado. Talvez o grande desafio quando pensamos em igrejas que estão precisando, estão buscando a revitalização, é entender que o discipulado é crucial. E o discipulado não vai essencialmente formar pessoas plenamente aptas, perfeitas, para servirem ao Senhor da melhor maneira possível. Mas o curioso é que a história bíblica ela é exatamente assim. Ou seja, Jesus trabalha na vida daqueles discípulos e depois os envia como eles estão. Jesus, na verdade, no final do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 28, depois da sua morte e já ressurreição, chama esse mesmo grupo e dá uma ordem pontual dizendo assim a eles: vão, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar aquilo que eu tenho ensinado a vocês. E o que foi que Jesus ensinou? Jesus ensinou aquilo que você vai encontrar lá no Sermão da Montanha. Vão e façam outros discípulos. Esta foi a ordem clara de Jesus. E aí eu volto com você naquelas duas histórias iniciais, de igrejas que talvez se pareçam mais com um orfanato, onde todos os dias há crianças chorando e sendo alimentadas, ou então aquela outra história lá da Dona Maria, onde há uma grande família e uns cuidam dos outros. Para ser honesto para você, a família da Dona Maria tem exatamente a cara do discipulado. E a pergunta que eu faço para você é: a sua igreja se parece mais um orfanato ou, quem sabe, mais uma família onde uns estão querendo cuidar dos outros? Se você quer pensar em revitalização, é essencial considerar a necessidade e a importância do discipulado. E aí, esse vídeo
Ajudou você? Conta pra gente aqui nos comentários.